Esse é o Thales. E esse é o Ike. E nós somos os Bragg Brothers. E bem-vindos a mais uma edição de Descobrindo Personalidades com os Bragg Brothers. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial. Autor, uma ponte entre Brasil e França. Estamos aqui com Antônio Cansado, o Monsieur Pão de Queijo. Oi, olá, olá amigos, como vão vocês? Tudo bem? Tudo bem. A gente fica muito feliz de poder, né, ter essa chance de conversar aqui um pouquinho contigo. E sua vida é bem inspiradora, né? Muito motivadora, então é legal ter essa oportunidade de falar aqui contigo. Eu que agradeço a gentileza desse convite. Eu também estou muito satisfeito de poder falar com vocês, falar com dois jovens empreendedores que estão fazendo um trabalho bacana aí no Brasil, de promoção da sua região, de promoção do cinema e fazendo um trabalho em família. Eu gosto muito desse trabalho que a gente faz, tirando os recursos do que a gente tem. Eu acho isso muito bacana e eu queria parabenizar vocês. Muito obrigado. Muito honrado. A gente fica muito feliz. E, bom, Antônio, a gente no início, né, do nosso programa aqui, a gente sempre pede para o convidado falar um pouquinho, assim, se apresentar ao público, para que quem esteja assistindo aqui saiba quem você é. Vou botar você aqui para falar. O meu nome é Antônio Cansado de Araújo, eu tenho 61 anos, em breve 62, eu sou brasileiro, mineiro de Bom Despacho, eu estou na França há 40 anos, e eu sempre vivi das minhas paixões, e eu sempre tentei trazer um pouquinho da minha história para a Europa. Em 40 anos que eu estou aqui, já vivi muita coisa legal, já realizei muitos projetos, muitos sonhos, e ainda tenho muita coisa para realizar. Muito bom, fantástico. E você, no momento, está lançando o seu livro, né? Eu já li uma parte, metade, também, muito bom. Sim. Quem depois tiver a chance, vale a pena. Então, eu queria te deixar talvez um pouco aqui um espaço também de falar um pouco sobre o livro, né? Talvez a inspiração e... Pois então, eu na minha vida já realizei muitas coisas e agora eu acabo de realizar este grande sonho que eu sempre tive, que era de escrever uma história, de escrever a história da minha vida. Então, eu resolvi contar a história real da minha vida, como foi a minha trajetória, como foi que eu saí de Minas, como foi que eu saí do Brasil, como começou a minha história com a minha família, com meu pai, a questão do meu orgulho LGBT. Então, toda uma história, contar, deixar que... Dizem que a vida é um livro aberto, então a minha vida agora é um livro aberto, e quem quiser ler o meu livro, é possível. Ele está saindo, nós estamos fazendo o lançamento aqui em Paris, agora no dia 2 de julho, depois no dia 4 temos outro lançamento, e essa é a versão portuguesa. Na verdade, eu tinha pensado em começar pela versão francesa, mas a minha amiga, que é tradutora, infelizmente, ela faleceu no mês de maio, e nós tivemos um atraso com a tradução do livro, e eu resolvi que iria fazer o lançamento primeiro em português. São 292 páginas, com muita história, muita coisa para contar, momentos de muita risada e momentos mais sérios. A minha vida foi uma vida difícil, mas eu escolhi a felicidade, eu escolhi lutar por aquilo que eu sonho, e eu sempre fiz isso com muito carinho. Então, eu penso que é um livro que vai servir de exemplo para muitas pessoas, para poderem se inspirar. Sim. E saber que se até o Antônio Cansado conseguiu, então qualquer um pode conseguir. Que não é impossível nem de ser feliz e nem de realizar os seus sonhos. Sim, isso é uma coisa que eu acho muito legal, né, na sua pessoa, de que mesmo que você passou por uma vida, né, com muitas dificuldades e também muitas vezes em que você continuou e também continuou com esse seu jeito leve e positivo. Eu acho que isso é uma coisa muito legal e muito importante também, porque né, quando a gente se encontrou em Cannes, você falou para a gente também que
o mais importante é realmente espalhar a vibe positiva. Sim. Isso é uma coisa que eu acho muito legal. Ser uma fonte de felicidade, uma fonte que inspire outras pessoas. E você é um símbolo disso, uma chama de inspiração e de resiliência. Obrigado. Eu tenho o costume de dizer que a felicidade é uma escolha. E quando você escolhe, e quando você decide de uma maneira assim, não negociável, que qualquer coisa que acontecer, você vai achar uma maneira para equilibrar e para transformar aquele momento, o que você está vivendo em algo positivo. Porque, às vezes, a gente leva cada pedrada que a gente fala, poxa vida, o que é que eu faço? Então, eu sempre tento olhar como é que a gente pode levantar. Porque cair, todo mundo cai. Eu tenho o costume de dizer que a diferença entre os vencedores e os perdedores é o tempo que cada um leva para levantar depois de cada tombo. Às vezes tem pessoas que levam um tombo e que não conseguem nunca levantar. E outras que, eu tento ser dessas outras, que nem caíram, que já repica como uma bolinha de ping-pong e repica mais alto do que caiu. E que o cair já é quase para pegar um impulso para ir mais alto. Sim. Mas é exatamente. O que ganha não é o que nunca cai, é o que caiu 1000 vezes, mas levantou 1001 vezes. Sim. Sim. É muito legal porque nesse nosso programa aqui, o Descobrindo Personalidade, um foco que a gente gosta de trazer muito essa temática mesmo. Exatamente essa temática de mostrar para as pessoas, assim, por trás de uma pessoa, né, bem-sucedida, que já alcançou muitas coisas, existe um caminho também de luta por trás, que às vezes as pessoas tendem só a ver aquilo, né, que é mostrado para fora e acabam achando que foi fácil, que é mais fácil do que e acabam ficando frustrados na própria vida quando algo dá errado. Então, acho que isso é uma coisa bem legal de você mostrar o seu caminho e também motivar as pessoas. Sim, porque assim como o seu livro mostra que é possível e que a vida é com obstáculos, é com luta e que existe esperança para a vida de todo mundo. E a gente não vence sozinho, a gente vence com outras pessoas e a felicidade se conquista também em grupo. O fato de você ajudar outras pessoas a serem felizes, a atingir os seus objetivos, faz com que você seja mais feliz. Eu acho isso uma coisa muito importante e eu sempre percebo isso. Quando eu ajudo alguém a se aproximar do seu sonho, a realizar o seu sonho, a sair do momento de dificuldade, eu estou ajudando a mim mesmo a ir no caminho que eu escolhi para a felicidade. Isso eu acho que é uma coisa muito importante. Realmente. Isso é realmente muito legal. E é algo que você está conseguindo fazer também, né? Então, isso é muito bom. Estou tentando todos os dias. Às vezes eu consigo, outros dias eu consigo menos. Mas, pelo menos quando eu consigo, eu fico satisfeito. Os dias que eu consigo menos, eu digo, olha, amanhã vai ser melhor. Então, deixa passar que tudo passa. Tanto a alegria quanto a tristeza. Então, deixa passar esse momento de tristeza que amanhã a gente vai estar mais alegre. Sim. Eu queria, na verdade, perguntar uma coisa específica. Eu estava lendo o livro e aí tem a parte sobre o Central do Brasil. Talvez seja interessante você contar um pouco sobre isso, porque é uma fonte interessante. Sim. Com muito prazer. Em 96, eu e minha irmã Márcia, que morava já comigo aqui na França, nós tivemos a ideia de abrir um espaço que se chamava Central do Brasil. A Central do Brasil era um centro de informação da vida brasileira na França. Era um local, assim, nós não tínhamos os recursos que nós temos hoje. Nós não tínhamos as redes sociais, nós não tínhamos telefone celular. Eu me lembro que nós compramos um fax e achamos que o fax era a última revolução que aconteceria. Eu me lembro do dia que eu vi o primeiro fax, eu achei que o mundo estava revolucionando, que agora eu poderia escrever uma carta de 3 páginas para a minha família e mandar por fax, e a família toda ia poder ler minha carta no mesmo dia. Eu achei que isso era o fim do mundo, era o toque. E eu sempre gostei de receber, sempre gostei de receber, de abrir as portas da minha casa.
e receber com pão de queijo. Então, eu e minha irmã, nós resolvemos, em 96, um pouco antes da Copa do Mundo, de abrir a Central do Brasil. E a Central do Brasil se tornou um espaço de cultura, um espaço de encontro, um espaço de convivialidade, um espaço de leitura. Nós fazíamos saraus e nós fazíamos... Eu sempre fui uma pessoa bastante articulada, e eu convidava os artistas brasileiros que estavam vindo se apresentar aqui na Europa para virem dar autógrafo na nossa loja. A gente oferecia um coquetel e as pessoas vinham. Então, com isso, eu recebi Chico Buarque, que veio fazer lançamento de livro. A nossa loja era uma loja de 60 metros quadrados, nós recebemos 500 pessoas com Chico Buarque, com divulgação no jornal Le Monde, dizendo que o Chico Buarque estaria dando autógrafo no lançamento do livro dele, O Estorvo, aqui em Paris. Eu recebi Jô Soares. Jô Soares, ele iria dar uma entrevista para a televisão, não me lembro, francesa ou brasileira, uma entrevista quando ele estava aqui, e perguntaram para ele onde que ele gostaria de ir. E ele falou, olha, me disseram que tem um espaço muito bacana que se chama Central do Brasil e poderíamos fazer a minha entrevista nesse espaço. Recebi Fernanda Abreu. Eu sempre interagi de uma maneira muito simpática com as pessoas. A Fernanda Abreu, ela tinha um pequeno Brasil de ouro, esmaltado, muito bonitinho. E eu falei, que lindo do seu Brasil. E eu estava com um Brasil enorme, um Brasil da Gasterna, de ouro, umas 5 vezes maior do que o dela. E ela falou, mas o seu é muito bonito. Eu falei, então, eu tirei ele do meu pescoço, eu falei, então vamos trocar? Ela falou, mas não pode, o seu tem muito mais valor. Eu falei, mas o meu não é da Fernanda Abreu. Então, eu sei que nós trocamos, e o disco dela, que se chamava Raio-X, se eu não me engano, era Raio-X. Ela colocou esse Brasil como se fosse Abreografia. E ela colocou o coração dela, era o Brasil que eu havia dado para ela. E então eu recebi o Skank, o pessoal do Skank, eles vieram umas 2 ou 3 vezes também no meu espaço. Recebi Jorge Benjor. Uma vez o Rai falou comigo, Antônio, toda vez que eu vejo o Chico Buarque, ele me diz que o seu espaço é um dos lugares mais simpáticos do Brasil, aqui em Paris. Que legal. Eu já te conheço há muito tempo, e toda vez que o Chico Buarque me faz essa pegadinha, e eu já estou de saco cheio. Então, eu vou jantar com ele hoje à noite, e eu não quero, quando ele me perguntar se eu já fui, eu quero dizer que eu já fui. Eu posso passar aí para comer um pão de queijo com você? Claro que pode, vem. Ele veio com a Manuela, filha dele, e fizemos um cafezinho, um pão de queijo e tudo mais. Tive também o Baden-Powell, que frequentava sempre o meu espaço, com a esposa Silvia, com os meninos, o Marcel, que hoje Marcel, eu me esqueci o nome do outro, que vinham sempre, a filha do Chico Buarque, que vinha comprar feijão preto na minha loja quando o Carlinhos Brown vinha para Paris. Então, assim, a gente estava no mundo, em tudo que estava acontecendo. E era muito simpático, porque o brasileiro tinha um espaço de carinho, um espaço de aconchego. E como tudo foi mesmo feito na unha, eu me lembro que eu aluguei essa loja. A loja era um horror. A gente não tinha dinheiro para poder fazer os trabalhos. Eu e minhas irmãs, a gente foi derrubando no martelo, no chute, e demolimos tudo que estava feio. E eu sei que eu comprei aquela tinta de estacionamento, pintamos o chão de verde, pintamos as paredes de amarela e o teto de azul. Eu falei, são as cores do Brasil. Uau. E aqui, quando as pessoas entrarem aqui, vão se sentir dentro do Brasil. As crianças chegavam lá, não queriam ir embora. E na hora de fechar, eu tinha que falar, gente, já é hora de fechar, a gente fecha às 7, já é 8h30, e a gente não está na hora de ir embora.
Todo dia era uma luta para colocar o pessoal para fora. Era legal. Você imagina, durante a Copa do Mundo de 98, quando abre a porta da loja e entra Rai e Sócrates. E o Rai fala comigo, olha, Antônio, eu vim aqui trazer para você pessoalmente o convite do show da Daniela Mercury, de outros artistas que nós vamos fazer lá no PSG, no Parc des Princes, e eu gostaria muito que você viesse. Então, aconteceram coisas assim que eu pensava que não ia acontecer. Eu fui convidado pela Embaixada do Brasil e nomeado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso para fazer parte do Conselho de Cidadãos Brasileiros aqui na França, graças à Central do Brasil. Então, assim, aconteceu tanta coisa que eu, aos poucos eu falei, poxa vida, eu criei uma entidade brasileira na França, um espaço muito interessante. Só que aconteceu que, em 98, teve um 3-0 aqui na França e eu perdi tudo que eu tinha, inclusive a Central do Brasil, porque eu tinha investido muito na Copa do Mundo, em coisas que deram errado, e inclusive a música que seria a música da vitória do Brasil para descer o Champs-Élysées. E o Brasil ainda não desceu o Champs-Élysées com a vitória da Copa do Mundo de 98 até hoje. Eu sei que o meu patrão da época, que eu havia pedido demissão para poder fazer abrir a Central do Brasil, logo que passou a Copa do Mundo, ele veio me visitar e falou, olha, Antônio, o Brasil não ganhou a Copa do Mundo, você não deve ter ganhado muito dinheiro, eu vou abrir uma loja em Lyon, de uma agência de viagens, eu preciso de alguém como você. Eu queria que você fosse trabalhar em Lyon. Eu falei, tudo bem, posso ir, mas eu tenho uma notícia ruim para você. É que eu estou arruinado. Eu acabei de perder, na época, 50 mil euros, para mim era muito dinheiro, quando você me contratar, você vai me fazer um cheque de 50 mil euros para eu poder vir trabalhar tranquilo e eu te pago isso em 5 anos. Ele falou, mas você está achando que você vai me vender o seu passe de jogador de futebol por 50 mil euros? Você não é jogador de futebol, não. Eu falei, não sou mesmo, não, mas eu sou melhor do que jogador de futebol. Quanto é que você quer vender no seu primeiro ano da sua agência de viagem lá em Lyon? Ele falou, 1 milhão de euros. Eu falei, tudo bem, eu te faço 1 milhão de euros e você me avança 50 mil. Eu sei que ele fez os 50 mil e eu fiz 1,5 milhão para ele. E a empresa funcionou super legal, assim, não fui eu sozinho, mas a nossa empresa que nós abrimos aqui fez 1,5 milhão no ano da sua abertura, e com isso eles ficaram tão motivados que abriram várias outras lojas. Que legal, que bom. Olha, isso é mais uma história de sucesso e também mais uma lição de também acreditar em si, eu acho, porque você teve essa coragem de falar, eu vou fazer, e de ter esse valor de si mesmo também, acho que é bem legal. Sim. Eu sempre gostei muito de colocar objetivos e de bater os meus objetivos, e isso é uma maneira, eu acho, muito legal, porque quem não tem objetivo não chega em lugar nenhum. É como se você estiver no meio do oceano e se você não tiver um objetivo de vir para a Europa, para a África, ou para as Américas, ou para a Ásia, você fica ali navegando sem leme e sem lugar nenhum. E quando você sabe onde você quer ir, você pode até não chegar do jeito que você pensava que você chegaria, mas as suas chances aumentam muito. A falta de objetivo é uma coisa muito importante. Sim, realmente de ter objetivos, e aí, porque aí você pode saber o que fazer. Se você não sabe para onde você está indo, você nem tem como planejar nada direito também. Claro, não tem como construir a sua caminhada. Sim. Exatamente. E o meu objetivo, não sei se eu sou egoísta, mas o meu objetivo maior sempre foi a felicidade minha e das pessoas que eu gosto. Então, assim, claro que nunca foi em cima de ganância, nunca foi, mas uma coisa assim, tranquila, e que eu possa estar bem comigo mesmo, bem com as pessoas que eu gosto, e ajudando as pessoas que eu gosto a realizar os seus objetivos, o seu caminho, porque junto a gente vai muito mais longe de uma maneira muito mais gostosa. Sim. Eu vi recentemente um estudo, agora esqueci de onde era, mas que na verdade analisava que as pessoas existe muito essa ideia de você tem que ter sucesso para ser feliz.
e aí acaba na jornada trabalhando demais ou se forçando demais, e que no fim esse estudo acabava analisando que as pessoas que já tinham uma estrutura, um contexto de felicidade, uma estrutura de família ou de amigos forte, que acabavam indo mais longe também, porque você quebra se você na jornada não tem sim. Se não existe nenhum sucesso material, não existe nenhum sucesso material que vai deixar você... Se você não está feliz, nenhum sucesso vai te dar essa felicidade. A felicidade tem que vir de dentro, claro. E aí sucessos vão ter valor. Uma coisa que eu acho muito importante é a gente se contentar do que tem, no sentido assim, de não ficar reclamando do que a gente tem. Eu detesto gente que fica reclamando. Eu sou uma pessoa que eu vivo sempre em harmonia com o que eu tenho e tento tirar o melhor que eu posso daquilo que eu tenho. E eu adoro ver pessoas bem-sucedidas, eu adoro ver pessoas vencendo, pessoas alegres, pessoas ricas. Não ricas de ter só dinheiro. Uma vez uma pessoa falou comigo, mas eu sou muito mais rico que você. Eu falei, sim, mas isso aí o meu pai me ensinou que dinheiro é o que você coloca no banco e riqueza é o que você coloca no seu coração. E o seu dinheiro não te faz mais rico do que eu, porque mesmo eu, quando a minha conta está no vermelho escuro, eu ainda me sinto uma pessoa rica, rica do que eu tenho, ou rica do que eu quero, rica do que eu desejo, e isso é importante. E nunca cobiçar o que não é da gente. Eu sempre, todas as vezes que eu vejo alguém que tem alguma coisa que eu não tenho e que eu gostaria, eu abençoo aquela pessoa e digo, poxa vida, que bom, que abençoado que você conseguiu, que parabéns, que luta, o que você fez para conseguir isso, e eu espero um dia também poder conseguir. Então, Sim. Por aí, porque a ganância é muito triste. Sim. Mas uma coisa que eu queria falar ainda, que no filme você acabou apostando muito na Copa do Mundo, mas acabou por causa disso indo para Lyon, e com isso você acabou encontrando o seu grande amor, né? Então, isso acaba sendo Nós temos 26 anos, mas no interior de mim mesmo, eu tinha a impressão de que eu iria refazer a minha vida afetiva aqui em Lyon. E nós temos 26 anos de vida em comum. Temos um filho de 20 anos, que vai fazer 20 anos agora, daqui a 15 dias. A gente tem uma vida assim, de muita luta, muita batalha, mas, ao mesmo tempo, muita alegria. Então, isso é uma coisa importante. E, ao mesmo tempo, saber que é verdade. 26 anos de vida em comum, 26 anos de amor, 26 anos de respeito. Nós nos casamos agora, casamos em 2018. Inclusive, foi simpático que eu estava recebendo aqui em Lyon o cardeal de Aparecida do Norte, uma pessoa queridíssima, uma pessoa iluminada, amigo muito próximo do Papa Francisco, e o Dom Raimundo. Eu falei com ele assim, Dom Raimundo, eu vou fazer um jantar para o senhor na minha casa, se o senhor aceitar. Eu vou convidar o cônsul da Itália, o cônsul do Brasil, e o senhor vai conhecer o meu marido. Isso causa algum problema para o senhor? Ele falou, meu filho, quem sou eu para te julgar? Seja feliz, seja honesto, seja uma pessoa fiel, e seja uma pessoa que dê um exemplo bonito de vida. Então, eu achei isso muito forte, muito bonito. Eu tenho um carinho muito especial. Eu fui seminarista durante 6 anos. Eu tenho um carinho muito especial pela igreja e pelos sacerdotes, pelas pessoas da igreja. E sempre foi assim, sempre com muito respeito, com muito carinho. E hoje, eu consegui, como eu me tornei pai. Na verdade, a minha irmã estava grávida e o pai biológico não queria ser pai, e ele não queria assumir a criança. Então, o Thierry falou para minha irmã, olha, você está morando em Paris eu não consigo te ajudar, mas se você quiser vir morar aqui em Lyon, nós temos uma casa com 5 quartos, você vem morar com a gente ajuda a cuidar de você, e quando a criança nascer, você faz o que você quiser. O dia que você quiser ir embora, você vai embora. E isso aconteceu há 20 anos atrás, ela nunca quis ir embora.
Na verdade, a gente adotou assim, essa criança, nós cuidamos dele com muito carinho. Quando ele nasceu, ela veio para cá grávida de 3 meses, então a gente cuidou dele 6 meses antes dele nascer, e até hoje. Quando ele completou 4 anos de idade, o Thierry perguntou para ele: Rafael, você quer que eu seja o seu papai? Ele falou: claro que eu quero. Ele foi à prefeitura e declarou que ele era o pai daquela criança. Então, ele não adotou, mas o reconheceu como pai. E quando nós nos casamos, a lei francesa me autorizava a adotar o filho do meu marido. Então, nós fizemos um processo na justiça, e nós primeiro tivemos uma resposta negativa, porque o juiz falou: mas como assim, você quer adotar o filho da sua irmã, ou é uma questão de incesto? Eu falei: gente, que incesto, pelo amor de Deus. Eu sou louco pela minha irmã, e eu cuidei dessa criança 6 meses antes dele vir ao mundo, e eu gostaria de poder reconhecer ele. Foi uma coisa linda, um processo lindo. Nós nos apresentamos diante do tribunal, 10 advogados, nós 3 em pé, diante dos advogados, e eu falei durante 10 minutos por que eu gostaria de ser pai do Rafael. O Rafael, com seus 18 anos, ele falou durante 5 minutos por que ele gostaria que eu fosse o pai dele. E o Thierry, na hora que foi a vez dele, o Thierry não conseguiu falar uma frase. Era tanta emoção, eu tive a impressão que ele ia ter um infarto naquela hora. E o juiz falou para ele assim: olha, a sua emoção é tão grande que, independente do que você possa falar, você já testemunhou o que você tinha para falar aqui. E no dia 12 de dezembro, nós recebemos a resposta maravilhosa de que o Rafael foi reconhecido como meu filho legítimo, e o meu nome passa a fazer parte da certidão de nascimento dele. Então, são pequenas lutas, pequenas vitórias, e isso também me motivou muito a escrever este livro, porque daqui a pouco, eu estou com 62 anos, embora eu ainda pareça bem novinho, Realmente. Muita felicidade, muito aloe vera, é uma alimentação saudável e uma vida de alegria, mas um dia desse eu não vou estar mais neste mundo. Eu gostaria de deixar o testemunho, porque é um testemunho recente, porque é uma coisa nova, que essa possibilidade de adoção, essa possibilidade de vida, e principalmente por que o pão de queijo na minha vida? O pão de queijo, na verdade, é como um fio condutor da minha vida, com minha mãe, com meus irmãos, da minha infância. O pão de queijo sempre serve para mim para ligar a minha vida com o passado e o presente, e o passado dos momentos mais felizes. O pão de queijo, para mim, é sempre aquela possibilidade de levantar de manhã e começar um dia gostoso comendo um pão de queijo com café, ou se não, um aperitivo, um pão de queijo com champanhe, um pão de queijo com vinho, um pão de queijo com qualquer coisa, é sempre bom. Um pão de queijo puro, um pão de queijo com linguiça, um pão de queijo com doce de leite, um pão de queijo com goiabada. Na verdade, as possibilidades são inúmeras. E isso era muito importante para mim, de dizer que nas coisas simples a gente pode encontrar um fio condutor para a sua felicidade. E às vezes, eu me emociono, porque eu vejo, quando eu sirvo pão de queijo para as pessoas, eu vejo os olhos das pessoas brilharem. Eu vejo a nostalgia. Eu tenho uma amiga jornalista alemã que me diz que quando ela coloca um pão de queijo na boca, ela tem a impressão de que ela está no colo da avó, na infância dela, no momento agradável. Isso é muito bonito. E realmente o pão de queijo tem esse poder de trazer essa nostalgia. Eu até gravei um vídeo, né? Tem no Instagram lá de eu falando do nosso tio Robson, que sempre faz pão de queijo. Tem um vídeo muito nostálgico. Eu acho o que você falou também do Rafael é legal, porque é uma forma que existe de
trazer um reconhecimento oficial de um afeto que existe. Sim. Então, eu acho que ter essa oportunidade é uma coisa muito especial. Sim, sim. É uma modo diferente de criar família hoje. Família hoje não é aquela família tradicional de antes, mas é uma maneira, são as novas composições familiares. Exatamente. Sim. Mas voltando agora ao pão de queijo e a questão que você falou que traz o laço com o passado, eu acho que isso é um gancho muito bom para o nosso primeiro quadro, que é o Espelho Mágico do Tempo. Sim. Nesse quadro, a gente, para quem já assiste, já sabe, para quem está aqui novo, né, assistindo, o Espelho Mágico do Tempo é um quadro em que a gente deixa o nosso convidado deixar uma mensagem para o eu mais jovem dele. Então, o Antônio vai ter a oportunidade, a gente bota ele aqui, para falar um pouquinho com o Antônio mais jovem. Bem, então, nesse momento, eu iria convidar o Antônio mais jovem, o Antônio de 5 anos de idade, que acaba de perder a sua mãe, num momento de muita dor, de muita dificuldade, e que ele chorou essa perda durante 8 anos. Eu diria para esse Antônio mais jovem que ele não perca a alegria de viver, que ele continue lutando pelos seus sonhos, e que, de fato, a sua mãe nunca o abandonaria, e até mesmo quando ele estivesse falido na Europa, ele iria encontrar a receita escrita pela mão da própria mãe com pão de queijo, e que existem saídas para todos os problemas. Existe uma frase que diz tudo tem solução. No fim, tudo se arranja. E se ainda não se arranjou, é porque ainda não acabou. Então, que eu continue sempre, mesmo com o sofrimento que eu estiver neste momento, eu com 5 anos de idade, acreditar em mim, nos meus sonhos, e caminhar com força, com fé, para honrar pai e mãe, e para poder trazer um mundo mais suavidade, mais coisa boa, mais tranquilidade, e que não desistir nunca, nunca, nunca dos seus sonhos. Porque dizem que os sonhos morrem primeiro. Então, quando a gente para de sonhar, é porque a gente já está morrendo. Muito bonito. E é uma mensagem realmente muito importante de continuar acreditando, e é o que você realmente fez, né? Então, de certa forma... Sim, né? Como você... Acho que até tem no livro falando de que o sonho é o combustível para a vida, é o que deixa a nossa alma acesa. Sim, claro, muito bonito. É o que eu digo, que eu acredito mais nos meus sonhos do que na realidade. E tem um momento no livro que eu acho muito impactante, muito bonito, que eu fui convidado para fazer uma exposição em Cambridge. Eu fiz uma exposição lindíssima, preparei durante 3 meses, investi, gastei o que eu tinha, o que eu não tinha, e fui fazer a exposição. E nós esperávamos uma centena de pessoas para o vernissage, e o vernissage nós não tivemos nenhuma pessoa, nenhuma. E eu tinha preparado coquetel para 100 pessoas, tinha preparado tudo. Na verdade, eu não me dei conta, e a pessoa que me convidou também não se deu conta, que, por ser um país anglicano, que não gosta do barroco por causa da Contra-Reforma, que não gosta de Nossa Senhora, que não gosta da representação dos anjos. Então, por todas essas razões, nós não tínhamos nenhuma pessoa. Eu tinha preparado um discurso para a abertura da exposição, e eu falei, olha, tudo bem, não tem ninguém aqui, mas eu vim aqui por mim, e eu li o discurso, eu sozinho, e o meu amigo que estava segurando segurando... O meu amigo que tinha me convidado, desculpa, não foi gravado, mas eu sei que eu fiz o discurso todo falando que se chamava Entre Sonhos e Realidade, que era o sonho de estar em Cambridge apresentando o meu trabalho. Na verdade, a realidade é que não tinha ninguém na minha frente, mas isso não deixou que eu perdesse a coragem e lesse o meu discurso até a última palavra. Muito bonito, muito legal. Uau. E é isso, né? O sonho acaba moldando a realidade também, porque, como você disse, se você tem um objetivo, aquilo vai acontecer.
alguma hora. Vai acontecer. De alguma forma. Sim. Sim. Mas muito legal, muito bom. Eu sugiro da gente fazer o segundo quadro. Que é Pergunte aos Brax, onde o jogo vira e agora o Monsieur Pão de Queijo, o Antônio Cansado, pode fazer uma pergunta para os irmãos Brack. Então, você aqui de novo. A minha pergunta seria o que representa para vocês, dois irmãos que se apreciam, que gostam, a gente vê o carinho que vocês, um fala do outro, o que representa para vocês de trabalharem juntos e de fazer cinema juntos, de fazer o que vocês fazem juntos, e com o apoio da sua mãe, do seu pai, do seu tio, das pessoas que contam para vocês. Onde é que vocês têm a impressão que isso vai levar vocês? Muito legal. Peraí, eu vou botar a gente aqui. Agora é a nossa vez. Então, isso é o que nos dá a força de lutar. Essa coisa da união, de fazer junto, de um ajudar o outro. Quando um cai, o outro levanta. Essa coisa de não estamos sozinhos e temos um sonho juntos. E trabalhar junto é isso, é essa troca de ideias, essa troca de sonhos, essa troca de vontade de fazer. E que sozinho é mais difícil. É sempre bom ter essa sensação, porque nossa jornada nunca é solo. Como você até comentou antes, a nossa jornada sempre tem pessoas no caminho e temos que continuar lutando, e eu sou muito grato pelo universo, por tudo, de ter esse meu irmão que sempre me apoiou e que eu quero sempre apoiar, e porque a gente acredita que a nossa arte junto é mais forte e a gente não vai desistir. Isso é muito especial, realmente. A gente, quando era criança, a gente até falava que, em alemão, no caso, wir sind die besten Brüder, nós somos os melhores irmãos. E aí esses besten Brüder viraram os Brack Brothers, então isso é uma coisa bem simbólica, na verdade, que a gente sempre falava. E, na verdade, como a gente falou antes, da questão de cair e levantar, é mais fácil conseguir levantar se a gente tem um ao outro. Então, no caso, os irmãos, a família também, né? Nossos pais que apoiam a gente total. A gente fala que, na verdade, é Brack Brothers, mas, de certa forma, a empresa é a família Brack. É uma empresa de família. E isso é algo muito especial. Então, isso é uma coisa que a gente quer fazer, e é uma coisa que a gente quer também, com as nossas histórias, poder espalhar a reflexão, a alegria para muitas pessoas, e fazer as pessoas também pensarem em muitos temas, ao mesmo tempo em que a gente entretém. Então, uma coisa que a gente faz aqui junto, a gente quer levar para o mundo. Então, eu acho que é isso. Parabéns por vocês, parabéns por vocês reconhecerem essa força que é de vocês, e vocês terem a oportunidade de ter sua mãe, seu pai, seus tios, toda essa estrutura que está atrás e que apoia, que não deixa vocês caírem. Eu desejo a vocês que vocês possam ir até onde os sonhos de vocês alcançar. Muito obrigado. A gente até quis comentar sobre essa coisa de fraternidade, de irmãos, o trecho, né, sobre o seu irmão, como ele te apoiou para você poder realizar o seu sonho, o quanto ele sacrificou, o quanto ele acreditou em você. Foi algo emocionante quando a gente leu esse trecho. Foi realmente uma coisa muito linda. A minha família, os meus irmãos, a gente sempre foi muito unido, muito próximo e muito solidário. E sempre foi uma coisa muito bonita. Eu sei que este meu irmão, ele me via assim, meio perdido. Eu tinha saído do seminário, eu não sabia o que fazer da minha vida. E eu acho que ele disse, poxa vida, esse meu irmão mais novo, ele também não tinha uma situação muito boa, mas ele não pensou duas vezes. Ele foi ao banco, pegou o dinheiro, naquela época ele estava numa situação um pouco melhor, pegou o dinheiro emprestado, me fez uma carta dizendo que ele me manteria durante o tempo todo que eu estivesse aqui na França, e foi muito bonito, porque ele disse para mim, olha, vai, seja feliz, realize o seu sonho, se o dinheiro acabar, você me liga a cobrar, eu vendo o meu carro e te ajudo para você ficar mais um pouco. Só não volta para casa sem antes ter realizado os seus sonhos. Vai
e vence, e isso é importante. Isso é uma coisa muito bonita, muito forte. Sim. E depois disso eu trouxe a minha irmã Márcia, depois eu trouxe Simone, uma outra irmã. Então, assim, aquele circuito virtuoso, ele se prolongou também do jeito que eu tinha recebido. Muito bonito. Muito especial. Emocionante. Sim. Bom, o papo, na verdade, está muito bom, a gente poderia, eu acho que falar muito mais, mas eu sugiro da gente, né, finalizar. Na verdade, tem duas coisas ainda. Primeiro, aqui a chance de você poder desafiar alguém para falar com a gente. E depois disso, também peço, mas a gente vai para isso depois. Primeiro, vamos deixar você desafiar. Ok. Então, essa experiência que eu estou passando é uma experiência muito enriquecedora, acho ela muito bonita, de ser entrevistado por 2 jovens meninos, irmãos, europeus e brasileiros ao mesmo tempo, e que fazem um trabalho bonito juntos. E eu gostaria de desafiar uma pessoa que eu gosto muito, que eu respeito muito, que eu considero como uma irmã, e que, inclusive, escreveu um dos prefácios do meu livro, que se chama Karine Aguiar. Karine Aguiar, atualmente ela mora na Itália, em Pisa. Ela é uma pessoa que me inspira profundamente pelo seu talento, pela sua luta, pela sua busca, e principalmente na parte musical. Nós nos conhecemos desde 2014, quando eu a convidei para vir se apresentar na Unesco, aqui em Paris, e desde esse momento a gente nunca se separou muito. Eu gostaria de convidar a Karine Aguiar para que ela pudesse responder a vocês através de uma entrevista. Maravilha, vamos entrar em contato com ela. Sim. Com prazer. E, por último, eu gostaria de te dar uma chance de fazer considerações finais, talvez, né, chamar o pessoal para convidar o pessoal a ler seu livro, ou né, sobre seu pão de queijo também em Paris, o que você quiser. Claro. Um espaço aqui. Sim. Ok. Eu gostaria de terminar, então, convidando a todos que aproveitem a oportunidade de ler o livro O Menino que Sonhava com Pão de Queijo. Le Petit Garçon qui rêvait de pão de queijo. Vai sair em francês no mês de setembro, mas vai sair agora já em português. Já está impresso e será lançado essa semana, aqui em Paris. Nós teremos uma versão e-book, que será vendida pelo Amazon, e teremos a versão impressa também, que será vendida pelo Amazon, e eu venderei também diretamente, e estará numa rede de livrarias no Brasil, nas melhores livrarias. E é uma leitura muito agradável para o verão. Nós começamos aqui, esse final de semana será o começo do Paris Plage, que é um evento cultural aqui na França, que dura 2 meses, e que todo mês de julho, todo mês de agosto, praticamente, e a Prefeitura de Paris coloca areia nas beiras do Rio Sena, e as pessoas vão bronzear, como se estivesse em Copacabana, mas na beira do Rio Sena. É super simpático. E esse ano, o país convidado é o Brasil. Então, será um livro maravilhoso para ser lido nas beiras do Sena. Por enquanto, me desculpem por não poder propô-lo ainda em francês, mas setembro está chegando, e quando setembro chegar, vai ter Monsieur Pão de Queijo, vai ter o nosso livro também em francês. Quanto ao pão de queijo, o nosso pão de queijo está chegando cada vez mais nas lojas, nos restaurantes, nos lugares de comida brasileira. Mas eu convidaria vocês a provar o nosso pão de queijo, um pão de queijo tradicional, com a receita que eu adaptei da minha mãe, que foi escrita 22 anos antes que eu nascesse. E aproveitem da vida, não percam tempo procurando defeito onde não tem, como diria lá em Minas, procurando chifre em cabeça de cavalo. Tentem principalmente valorizar o que vocês têm de bom. Se contentem do pouco e tentem se contentem do que você tem
e tentem ter um pouco mais, porque a vida passa muito rápido. Todos os dias a gente ouve dizer de coisas muito feias que acontecem por aí, e a única coisa da gente guardar o mesmo nível de vibração positiva é de valorizar as coisas simples, as coisas boas que a gente tem. Fantástico, certeza, muito bom. Muito certo. Sim, é assim mesmo. Olha, foi muito legal, muito lindo aqui nossa conversa. A gente fica muito feliz mesmo de poder ter tido essa oportunidade de conversar um pouco contigo. E é isso. No fim, a gente sempre fala aqui, a gente sempre bota embaixo as redes sociais, né, da gente, a gente vai botar do Antônio também. Sim, então sigam a gente lá, sigam ele também. E é isso. Bom. Muito obrigado e um excelente trabalho para vocês, e a gente vai se vendo, a gente vai se falando. Tchau. Tchau, gente, até uma próxima e parabéns, continuem sempre assim.